Olá, alunos do nosso curso de formação em categorias de base de futebol da Universidade Tuiuti do Paraná. É uma satisfação poder falar com vocês nesta data e aproveito essa oportunidade também para parabenizá-los pela brilhante iniciativa e escolha de investir na formação de vocês, investir em adquirir conhecimento. Isto, sem sombra de dúvida, faz e fará toda a diferença em vossas carreiras. Tenho certeza que vocês, a imensa maioria, trabalha com futebol e o nosso objetivo nessa noite, sim, é trazer algumas informações para vocês ligadas à questão da formação de atletas, a questão do contrato de formação, porque é a minha área de atuação, eu como advogado, e seguramente compartilharemos bons momentos. Estamos nos adaptando ainda a essa nova realidade, né? Eu sou professor e gosto de estar tete a tete com os alunos, tendo a interação, tendo a interlocução, mas estamos nos adaptando e tenho certeza que eventuais dúvidas que porventura vocês tenham, encaminhem, por favor, para o professor Isaac, que ele encaminhará para mim e eu, com o maior prazer, responderei a todos as observações, os questionamentos, as possíveis oposições às informações que nós aqui trouxermos, mas será tudo de grande valia, né, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso trabalho e melhorar essa interação com todos vocês. Vou compartilhar a tela aqui para já iniciar o nosso tema. Só abrir a tela cheia aqui. Aqui está. Curso de extensão, formação das categorias de base no futebol. Essa é a proposta da Universidade Tuiuti do Paraná. Aliás, me sinto muito à vontade para falar da UTP, porque é a casa a qual, há cerca de 15 anos atrás, eu me graduei, e é sempre um prazer retornar a essa casa. Já retornei em outras oportunidades, falando no curso de Direito, no curso de Administração, e é sempre um prazer poder compartilhar um pouco, né, daquilo que a universidade me deu, me trouxe. Toda a minha formação profissional eu devo à Universidade Tuiuti do Paraná. Prezados, o nosso tema específico dessa noite é o contrato de formação desportiva. Nós abordaremos também a questão do certificado do clube formador, que talvez seria um subitem deste contrato de formação desportiva, e também analisaremos a questão da iniciação desportiva, o registro da iniciação desportiva. E, por fim, trabalharemos um pouquinho sobre o contrato de trabalho do treinador de futebol. Eu sei que a grande maioria de vocês trabalham com futebol, creio que muitos são treinadores, são membros de comissão técnica, então nós traremos aqui algumas informações preciosas para que nós possamos refletir de como as coisas estão caminhando, quais as inovações legislativas que estão em andamento, que estão em trâmite, bem como o que a CBF, por exemplo, que é a entidade máxima do nosso futebol, tem feito a fim de tentar humanizar um pouco mais essa relação dos clubes com os treinadores, porque, infelizmente, não são devidamente respeitados como deveriam ser. Um adendo aqui, a Lei Pelé, ela faz muita menção, ela protege de maneira até exacerbada a relação contratual atleta-clube, mas ela não se preocupou com a relação envolvendo, por exemplo, os treinadores de futebol, como também não se preocupou com a relação da arbitragem. Nós temos hoje também uma categoria que está bastante escanteada, porque a legislação fala muito pouco sobre a arbitragem e tudo que se tem é construção doutrinária ou jurisprudencial. Antes, propriamente, de adentrarmos ao nosso contrato de formação, eu gostaria apenas de trazer um breve resumo de quem está falando, né? Porque eu comecei a falar e nem me apresentei. Eu sou o Eduardo de Vargas Neto, né? Nas redes sociais eu contraio o Neto e o D, então fica somente Eduardo Vargas. Sou advogado, especialista em direito desportivo, direito processual civil e direito do trabalho. Atuo há cerca de 14, 15 anos com o direito desportivo e o meu escritório, o carro-chefe, é o direito desportivo. Fui atleta profissional de futsal, joguei fora do país, joguei nos Estados Unidos, joguei no México, mas lá pelas tantas vi que o futebol não era muito a minha praia e resolvi voltar para a vida acadêmica, mas não consegui me dissociar do desporto, né? Tanto é que estamos há tantos anos aí atendendo não somente
a clubes, federações, associações de árbitros, empresários, mas também atletas de tênis, atletas de vôlei, atletas de basquete, atletas de natação. Então, nós temos uma experiência bastante grande nessa parte desportiva. E também atuo como professor universitário, atuo nos cursos de pós-graduação na Universidade Positivo, também trabalhei na Universidade Unibrasil, aqui no Paraná, e também na Universidade Federal da Venezuela, ministrando um curso de Direito Internacional. Passemos, então, ao que verdadeiramente interessa, não as minhas credenciais, mas sim aquilo que nós iremos estudar nessa noite. Quais são as características do contrato de formação desportiva? Eu tenho certeza que é isso que vocês estão buscando nessa noite, e é isso que nós nos propusemos a compartilhar e a estudar convosco nesta aula. A primeira questão que nós temos que nos ater, senhoras e senhores, é a questão dos tipos de desporto que estão elencados na Lei Geral do Desporto, na Lei 9.615/98, que também é conhecida como Lei Pelé. Né? Falou Lei Pelé, todo mundo já ouviu falar, já tem alguma familiaridade. Então, lá nós temos, a partir do artigo 3º, a determinação e a redação de quais são os tipos de desporto existentes em nosso ordenamento jurídico pátrio nacional. Então, vamos lá. O primeiro tipo de desporto elencado na Lei 9.615 é o desporto educacional. Isso é muito fácil de nós compreendermos, né? Creio que muitos de vocês são professores de educação física, ou se não são, atuaram ou atuam, ou já tiveram contato com professores, ou se não como professores, como alunos. Né? Todos tiveram desporto escolar, desporto na escola, e uma das características do desporto educacional é a ausência da hipercompetitividade. Evidente que competitividade sempre haverá, seja no interclasses, seja na aula de educação física, quando está jogando menino contra menina, ou, enfim, os meninos entre si, as meninas entre si, sempre vai ter competitividade, mas não a hipercompetitividade que tem em outras manifestações do desporto. E uma outra característica do desporto educacional é a ausência da hiperseletividade, que em outras modalidades, em outras manifestações, nós temos essa seletividade. No desporto educacional, não. No desporto educacional, obrigatoriamente, todos têm que participar. Então, esse é bem fácil de nós destacarmos. Uma segunda manifestação de desporto prevista em nossa legislação brasileira é o desporto de participação. Esse também é muito fácil de nós identificarmos, seria o desporto de lazer, o lúdico, né? A famosa pelada, que nós chamamos aqui, em outros estados chama de baba, né? Mas é o desporto sem compromisso, é o desporto por prazer, é o desporto alegria, satisfação, aquela brincadeira, aquela coisa realmente lúdica, realmente para o lazer. Uma terceira modalidade de desporto que nós encontramos na legislação brasileira é o desporto de rendimento. Tá? O desporto de rendimento. E esse desporto de rendimento é o que nós iremos nos ater um pouco mais, tanto nele quanto na quarta manifestação do desporto, que é o desporto de formação. O desporto de rendimento nós podemos classificar como aquele praticado segundo as normas gerais da Lei Pelé, dessa lei, no caso, e as regras de prática desportiva, nacionais e internacionais. Objetivo fundamental, finalidade de obter resultados. Tá? Então, o desporto de rendimento ele tem como finalidade precípua a obtenção de resultados. Todavia, senhoras e senhores, o desporto de rendimento ele se subdivide em dois sistemas distintos, seja o desporto profissional e o desporto de modo não profissional. O de modo profissional, a Lei Pelé ela caracteriza como aquela caracterizada pela celebração de um contrato especial de trabalho desportivo. Professor, o que vem a ser o contrato especial de trabalho desportivo? É um nome comprido, um nome grande, mas vamos lá, vamos esclarecer para vocês. O contrato especial de trabalho desportivo ele está previsto no artigo 28 da Lei Pelé, da Lei 9.615 de 98. E ali ele fala que só é profissional quem, além de atender outros requisitos, mas tem como fundamento a celebração de um contrato especial de trabalho desportivo. Ora, senhoras e senhores, em nosso ordenamento jurídico, em nosso ordenamento esportivo, a única
categoria, a única profissão que celebra um contrato especial de trabalho desportivo é a de jogador profissional de futebol. Portanto, segundo a Lei Pelé, somente é profissional no Brasil, somente é atleta profissional no Brasil, melhor dizendo, jogador de futebol profissional. Evidente que isso traz uma série de desdobramentos. Evidente que essa definição, na minha concepção, é uma excrescência, porque nós temos inúmeros atletas em outras modalidades que são profissionais, mas que, consoante o estampado na Lei 9.615, não são encarados como profissionais. E isso traz desdobramentos do ponto de vista trabalhista, traz desdobramentos do ponto de vista da justiça desportiva, e eu lhes dou alguns tipos de exemplos. Se nós pegarmos hoje um atleta de voleibol disputando a Superliga, muitos daqueles atletas ali recebem salários infinitamente superiores ao de jogador de futebol profissional. Aliás, 95% dos jogadores de futebol profissional recebem até 3 salários mínimos. Porque nós trabalhamos muito com o glamour, né? Aquela coisa de ver o Gabigol ganhando 1 milhão e tanto por mês, o menino do Palmeiras ali que veio do Luiz Adriano recebendo 1 milhão de reais por mês, Daniel Alves do São Paulo recebendo 1 milhão e quaquaquá por mês, o menino do Grêmio lá recebendo o Jeromel, recebendo quase 1 milhão por mês, né? Jogador do Flamengo, 4, 5 recebe esses valores. Então a gente fica no nosso imaginário com essa nossa, jogadores de futebol são todos milionários, multimilionários. Isso para não falar aqueles que jogam na Europa, estou falando só do futebol nacional, né? Dos atletas que atuam aqui. Mas, meus amigos, vós bem sabeis que eles não correspondem a 2% do universo de mais de 20 mil atletas profissionais de futebol no Brasil. Então, a grande realidade é que nós temos outras modalidades desportivas que possuem pessoas que vivem exclusivamente da sua atividade desportiva, como por exemplo, atletas de vôlei, atletas de basquetebol, atletas de futsal, atletas de atletismo, de handebol. No entanto, para fins legais, somente é considerado profissional o atleta que tenha a figura do contrato especial de trabalho desportivo. É desnecessário falar, né, senhoras e senhores, que esta Lei Pelé, ela foi redigida pensando apenas e tão somente no futebol. Não há outra explicação razoável para tal condição. Inclusive, nós temos o CBJD, que ele é feito com base nas indicações e nas implicações da Lei Pelé, né, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, ele também disse que aplica-se a todas as modalidades. Ora, eu atuo com atletas de diferentes modalidades e tenho grande dificuldade de fazer uma defesa de um atleta, por exemplo, perante o CBJD, um atleta de automobilismo, por exemplo. Porque a questão ali do CBJD é muito peculiar ao futebol, assim como a Lei Pelé, né? Ela foi redigida pensando no desporto e no desporto profissional, nem no desporto amador, no desporto profissional, no desporto de rendimento e de modo profissional. Então, essa é uma questão que nós temos que nos ater, temos que perceber, porque é uma discrepância gigantesca, tamanha. E eu trago um exemplo, eu tenho um jogador, nós tínhamos um jogador até alguns dias atrás, chamado Falcão no futsal, que trabalhava tanto quanto um atleta de futebol de campo. Aliás, uma época ele até largou o salão para ir para o campo, teve uma briga com o técnico Emerson Leão e voltou para o futsal. Mas ele, nos últimos contratos de sua carreira, eu acompanhei de perto, porque eu advoguei para alguns dos clubes dos quais ele trabalhou, o seu contrato de trabalho, o seu salário era mais de 100 mil reais por mês. E aí, esse atleta, ele não é considerado profissional, e aí esse atleta, perdão, quando vai para o CBJD, quando vai, né, para a Justiça Desportiva, ele pode receber a benesse de ter sua pena reduzida pela metade por não ser profissional. Então, são essas distorções que a legislação, da forma como ela está redigida, acaba trazendo para nós, senhoras e senhores, no que tange a essa questão do desporto profissional e não profissional, nessa nomenclatura, nessa divisão que acaba não sendo justa
e nem equânime, né? Não é igualitária, na medida em que um jogador de futebol profissional, tudo bem, este é profissional. Agora, o atleta de outra modalidade que não tem o contrato especial de trabalho desportivo, ou CETD, como a gente costuma utilizar a sigla, né, as iniciais, ele não é considerado profissional. Ele atua como não profissional no desporto de rendimento, que é a outra característica que nós ali temos, mas ele não é tido como profissional. Chega a ser um absurdo, senhor, chega a ser um absurdo e uma excrescência, mas é como é aplicado na legislação brasileira.